Sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, videocast oficial da FBG. Nesse episódio, conversaremos sobre o tema Síndrome do Intestino Irritável, diagnóstico e tratamento à luz das evidências. Eu sou Áureo Delgado, presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, professor adjunto da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, e hoje eu converso com a doutora Maria do Carmo Friste Passos, gastroenterologista e professora associada, doutora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado em gastroenterologia pela Harvard Medical School e coordenadora da Comissão de Publicações da FBG. E também com o colega doutor Ricardo Alvariz, de doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, membro mestrado em gastroenterologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da disciplina de gastroenterologia e endoscopia da UERJ e especialista em endoscopia pela SOBED e membro da comissão de eventos da FBG. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre um tema muito prevalente no nosso meio, que é a síndrome do intestino irritável. E eu gostaria de iniciar perguntando a vocês, Maria do Carmo e Ricardo, sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos começar pelo básico. Como definimos a síndrome do intestino irritável atualmente? O que diferencia a síndrome de outras doenças intestinais funcionais? Fiquem à vontade. Olá, Áureo. Muito boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade de falar de um tema tão importante, tão frequente na nossa prática, nos ambulatórios, consultórios, tanto do gastro como do coloprocto e da próprio clínico e pediatra. É uma condição, então, funcional que definida hoje por uma alteração, né, do eixo cérebro-intestino, já definindo como uma doença talvez não tão funcional assim, mas que para nós ela é caracterizada, definida por uma condição onde predomina uma dor abdominal. Essa dor abdominal ela pode ser variada, mas mais frequentemente no abdômen inferior à esquerda, recorrente, que ocorre várias vezes por semana, associada à alteração do hábito intestinal, seja diarreia, constipação ou até mesmo uma forma que a gente sabe mista, ocorrendo tanto constipação como diarreia, às vezes na própria semana. Muito importante quando a gente define a síndrome, reforçando o aspecto funcional, em geral, não é absolutamente impossível não ter, mas em geral não tem sinais de alarme. O paciente não tem emagrecimento, os sintomas são mais diurnos, especialmente pela manhã, não tem anemia, não tem uma massa palpável, o que diferencia em vários aspectos de outras doenças orgânicas que muitas vezes podem até estar sobrepostas à síndrome do intestino irritável, mas que de alguma maneira a gente tem formas, depois vamos falar, de diferenciá-las na prática diária. Doutor Ricardo, como é que o senhor poderia nos abordar a prevalência da doença no mundo, no Brasil, e também o impacto na qualidade de vida? Olá, Álvaro, olá a todos. Maria do Carmo, prazer estar aqui. Eu acho que um pouco antes, só, Áureo, em relação ao que a Maria do Carmo comentou, é muito importante reforçar essa questão que o diagnóstico não é por exclusão, ele é por inclusão. Então, é muito importante que a gente veja não só a história da dor, mas se a relação da dor com o hábito intestinal, por exemplo. Há quanto tempo que isso, se é uma dor que surgiu num paciente mais idoso, por exemplo, ou se é uma coisa que a pessoa tem há 20, 30 anos, desde que ela era adolescente, por exemplo, se há uma relação dos sintomas com o estresse, com o alimento, porque isso, como você falou, Álvaro, compromete demais a qualidade de vida dos pacientes. Não deve comprometer a quantidade de vida, mas a qualidade de vida fica bastante comprometida. Existem escalas que avaliam qualidade de vida, especialmente a CSF-36, que analisa 36 parâmetros, por exemplo. Ela vê que ela compara a síndrome do intestino irritável, a não ser nas questões de desempenho, por exemplo, uma pessoa consegue correr e subir alguns andares, por exemplo, quando ela tem síndrome do intestino irritável, mas ela não consegue fazer isso se ela tem insuficiência cardíaca. Mas em relação à qualidade de vida, a sensação de prazer, de
gratificação dela é até muito semelhante a uma pessoa que tem doenças graves, como a insuficiência cardíaca, por exemplo. E é uma doença prevalente em todo o mundo, é uma coisa que, com raras exceções, raramente, normalmente você tem em torno de 10, eventualmente até 15% da população mundial que pode ter isso. Então, isso é extremamente frequente. Isso vai ser frequente em qualquer consultório que a gente tenha, desde outras especialidades, especialmente na gastroenterologia, que às vezes um terço ou mais, até metade dos pacientes que a gente atende no consultório realmente tem algum tipo de doença funcional. Eu gostaria de perguntá-los também em relação a como conduzir na prática o diagnóstico dessa síndrome tão prevalente. O que nós devemos pedir? Avaliação dos sintomas, exames laboratoriais, outros exames e o diagnóstico diferencial com outras doenças, considerando que se trata de uma síndrome. Bom, Bem, o diagnóstico, como o Ricardo salientou, hoje sempre reforçado por todo o consenso de Roma e outros consensos internacionais, ele é um diagnóstico de inclusão, visto que a maioria absoluta dos resultados que nós solicitamos são desnecessários. Então, o diagnóstico clínico, a dor é imprescindível para o diagnóstico, a dor abdominal. Então, sem dor, não é intestino irritável. Pode ser outras desordens funcionais, diarreia crônica funcional, constipação crônica funcional, mas não assim intestino irritável. Então, a dor é imprescindível, acompanhado dessas alterações, da frequência, da forma das evacuações. A dor abdominal pode melhorar ou ela não tem uma melhora relacionada ao momento da evacuação, mas geralmente ela tem relação com esse momento. Então, a clínica, na ausência dos sinais de alarme, que já salientei, é o primeiro e mais importante critério diagnóstico, predomina em mulheres, 3 a 4 para cada homem, mulheres jovens. O início de sintomas depois dos 40, 45 anos, obviamente, vai nos exigir uma propedêutica maior. É um dos sinais de alarme, o início dos sintomas mais tardiamente. Então, especialmente o grupo mais jovens, com sintomas estáveis, já há mais de 6 meses, uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente recebe paciente com diagnóstico de síndrome intestina irritável e tem 15 dias que a pessoa está com uma diarreia ou mesmo com uma dor abdominal, constipação. Não. Qualquer doença funcional, os sintomas devem ser crônicos, recorrentes, por pelo menos 6 meses de evolução, para que a gente possa pensar no diagnóstico de inclusão da síndrome intestina irritável. É claro que dependendo do subtipo, seja com constipação, seja com diarreia, a gente vai um mínimo de exames complementares, às vezes o paciente até já fez, que seriam testes laboratoriais básicos, hemograma, uma prova inflamatória, às vezes uma calprotectina na forma com diarreia ou mista, os marcadores de doença celíaca nas formas também com diarreia ou mista são importantes para que a gente às vezes possa diferenciar, tirar uma dúvida, algum teste de intolerância alimentar, mas a base é um diagnóstico de inclusão. Então, colonoscopia, uma tomografia, são exames que individualmente eles podem ser solicitados, mas eles não são imprescindíveis para o diagnóstico. Ao contrário, a gente deve selecionar muito bem o paciente que vai precisar de uma propedêutica mais extensa. Ricardo, reforçando, você poderia comentar para a gente, considerando você gastroenterologista e endoscopista, quando é que você lançaria a mão da colonoscopia, visto que o diagnóstico é de inclusão, mas tem alguma situação que você lançaria a mão da colonoscopia? é claro. É, eu acho que isso é fundamental, isso que a Maria do Carmo falou, porque as pessoas dão o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, por exemplo, para uma diarreia sem dor, ou ao contrário, para uma dor abdominal sem alteração do ritmo intestinal. Então, é preciso entender que existe uma sensibilidade, especificidade muito bom para o diagnóstico de inclusão. Então, se você fizer isso de forma adequada, e se você tiver esses exames muito básicos que a Maria do Carmo colocou, né? Afastar anemia, massa palpável, assim, uma bela história acolhida e os exames básicos, você, a princípio, já estaria, inclusive, autorizado a começar o tratamento da síndrome do intestino irritável. Claro que se é um paciente, por exemplo, que não está respondendo,
o paciente que está realmente com uma diarreia que não passa, por exemplo, a gente começa a entrar em alguns diagnósticos diferenciais. Por exemplo, será que tem uma colite microscópica nesse paciente? Ou será que aquilo surgiu depois de uma gastroenterite e isso está arrastando um pouquinho mais e seria uma colite mais infecciosa? Será que esse paciente tem alguma imunodeficiência? Mas, a princípio, a indicação da colonoscopia serão aqueles pacientes que rotineiramente fariam mesmo a colonoscopia por estarem acima de 45 anos, então isso para todos, mas como isso vem para a segunda e terceira década, né, meninas jovens principalmente, é o quadro mais típico, normalmente faz o diagnóstico diferencial com doença inflamatória intestinal. Antes a gente não tinha calprotectina, então a colonoscopia fazia o diagnóstico se a paciente tinha uma retocolite ou se ela tinha lá uma doença de Crohn, por exemplo. Mas hoje, com o que você tem de calprotectina, normalmente a gente reserva a colonoscopia para aqueles pacientes que têm a calprotectina um pouquinho mais alterada. Uma endoscopia, por exemplo, para quando você tem umas dúvidas sobre doença celíaca. Então, a investigação mais invasiva, ela deve se restringir aos casos de sinal de alarme, ou talvez, né, Maria do Carmo, aqueles pacientes que não estão respondendo e que talvez a gente tenha que fazer algum diagnóstico diferencial. A gente já pegou, às vezes, até mesmo umas neoplasias em pacientes mais jovens que estavam cursando com diarreia ou com uma distensão abdominal. Geralmente é uma coisa um pouquinho mais progressiva, o quadro é um pouquinho diferente do que a gente imagina. O que mais importante é reforçar que a grande maioria chega a ser 97% de sensibilidade e especificidade desse diagnóstico clínico ao longo das próximas décadas. Então, é bastante tranquilo se você conseguir colocar nesse organograma simples que a Maria do Carmo colocou aí para a gente. Maria do Carmo, o que você poderia nos dizer em relação ao Roma 5, que deve sair o ano que vem, em termos de novidades? Importante essa pergunta, Áureo, porque provavelmente virão realmente muitas novidades, é um novo consenso, esses consensos ocorrem a cada 10 anos, Roma 4 é de 2016, é claro que muitas coisas permanecem, o que deu certo, por exemplo, os métodos diagnósticos, alguma outra doença das funcionais que pode estar dando mais dúvida no diagnóstico. Em relação à síndrome do intestino irritável, eu acredito que mudará pouco em termos de critérios diagnósticos, mas nós teremos novidades sim. Primeiro, já com o título do Roma 5, que não fala mais de doença funcional, e sim de doenças ou dessa desregulação do eixo cérebro-intestino, então elas passam a ser doenças realmente consideradas orgânicas, não que a gente possa diagnosticá-la, porque as alterações sensitivas, motoras e mesmo essas alterações da comunicação do eixo cérebro-intestino são condições ou são alterações fisiopatológicas que não estão ainda na nossa prática diária. Mas essa mudança, ela determina que as doenças funcionais têm fatores fisiopatológicos bem definidos e a grande mudança, com certeza, em relação à microbiota, muito pouco contemplada ainda em 2016, no Roma 4, começavam seus estudos, especialmente a partir de 2012, 13, então o consenso de Roma 4 trouxe muito pouca coisa e eu acredito que esse ano isso será muito mudado. Para a nossa prática, talvez pouca coisa. A gente tem visto acompanhando vários workshops já do Roma 4, agora nesse ano, mostrando o que virá para nós, e realmente acredito que em relação ao intestino irritável, a prática nossa, do nosso dia a dia, que nos interessa de perto realmente é o nosso paciente, como que a gente vai fazer o bem-estar do nosso paciente, dar a ele o alívio dos seus sintomas, acredito que teremos poucas novidades em relação a esse diagnóstico que estamos comentando, e as possibilidades terapêuticas também não serão muito diferentes, pelo menos para o Roma 5. Isso deve mudar muito no futuro próximo, mas para o ano que vem acredito que não. Eu pediria a vocês que comentassem agora sobre o tratamento da síndrome do intestino irritável, seja a forma constipada, a forma diarreica, a forma mista, desde dieta, estilo de vida, medicamentos, probióticos. O que a gente tem de arsenal para tratar esses pacientes? Paulo, eu acho que existem alguns estágios muito importantes.
firmado o diagnóstico, pelo menos a hipótese diagnóstica, talvez uma das fases mais importantes que a gente não dá tanta relevância é explicar para o paciente o que é a síndrome do intestino irritável, que às vezes é muito mais uma angústia de ser aquela dorzinha, aquela coisa que incomoda, aquele intestino que funciona um pouco mais, e você tranquilizá-lo que aquilo ali pode ser simplesmente uma síndrome do intestino irritável que talvez nem seja necessário a medicação. Outra coisa é avaliar estilo de vida, porque a gente tem uma resistência muito grande, mesmo pessoas muito angustiadas, muito ansiosas, de você encaminhá-la, por exemplo, para um psiquiatra para tratar isso. Geralmente a gente faz um pouco esse papel, mas tenta mudar um pouco a dieta, tenta mudar o estilo de vida, prática de exercício, relaxamento, por exemplo, eventualmente alguns probióticos, que eu acho que a Du pode se estender um pouco mais, por ser realmente uma grande especialista nesse segmento e discutir se vale a pena, se a dieta, se os sintomas estiverem relacionados, por exemplo, com a dieta, se valeria a pena o acompanhamento de uma nutricionista, se tem papel, por exemplo, a lactose, o glúten, ou eventualmente discutir se vale a pena utilizar uma dieta mais restritiva, como baixo teor de FODMAPs, por exemplo. Então, isso tudo num primeiro approach, no que a gente vai chamar numa primeira etapa, deve ser avaliada antes da gente considerar isso para todos os tipos de síndrome do intestino irritável, seja para dor, para constipação ou para diarreia, né? Antes da gente entrar propriamente na medicação. O que você acha, Du? Concordo plenamente, né? A base é a relação que a gente estabelece com o nosso paciente em toda a medicina, mas particularmente nas doenças funcionais, onde muitas vezes nós não vamos realmente oferecer um tratamento curativo ou que vai mudar significativamente a vida do paciente. Então, eu acho que estabelecer essa relação, como você disse, explicar a natureza possível dos sintomas, o que ele pode fazer para melhorar do ponto de vista dietético, do ponto de vista de atividade física, de técnica de relaxamento, isso é muito individualizado, né, Ricardo? Às vezes uma coisa que um paciente adota, por exemplo, uma psicoterapia funciona às vezes muito bem para uns, a própria acupuntura, quer dizer, nós temos métodos alternativos, além da terapêutica que vamos falar, e oferecer a ele, do ponto de vista individualizado, qual seria a que mais se encaixa aquele paciente. E tem paciente que já chega para nós, talvez a grande maioria para o gastroenterologista, já medicado, já com alguma história de melhora ou não com determinados medicamentos, e aí a gente já parte de um arsenal terapêutico um pouco mais para frente, mas reforçar muito aí tudo que você falou. Na grande maioria das vezes, o paciente não vem com essas orientações, a base da relação não é tão boa, então eu acho que a gente firmando nisso com o nosso paciente, a chance da gente realmente fazê-lo melhorar dos seus sintomas se torna muito maior. Maria do Carmo, e o que a gente observa na prática clínica, que muitas das vezes esses pacientes eles são tratados com sintomas. Se ele tem a forma diarreica, ele toma o medicamento para diarreia. Se ele tem a forma constipada, ele toma um laxativo, ou uma hora ele está com diarreia e constipação, ele vai alternando, mas ele não tem essa abordagem multi, né, e mais complexa, que é essa questão da desordem, né, do eixo cérebro-intestino, mas muito também dessa questão psicossocial que está sempre envolvida. Então, acho que nós devemos estar sempre atentos, muito atentos, a questão, né, dessa relação muito boa com o paciente que tem essa síndrome. Perfeito. Na verdade, o paciente que chega ao tratamento, digamos, terciário, né, já com especialista, ele muitas vezes já veio com alguma medicação, então isso também é muito importante, a gente saber os tratamentos anteriores, o que deu certo, o que não deu. Lembrando que para ter síndrome do intestino irritável, a dor é o sintoma considerado imprescindível. Então a gente vai lançar mão de antiespasmódicos, o paciente melhora, muitas vezes ele só melhora a dor, muitas vezes ou eventualmente os gases da distensão, que embora não façam parte do conceito da síndrome, acompanham muito, né, os sintomas de gases, distensão, bloating. Então a gente tem que, em geral, associar um antiespasmódico para alívio da dor. E além, então, desse antiespasmódico, no Brasil nós temos bebeverina, temos o rotilônio, a trimebutina,
ou seja, várias opções e às vezes o paciente melhora com um, não com outro. Temos uma boa experiência, nós todos, ao longo dos anos, sabemos que são medicações seguras, às vezes o paciente tem que usar por um período maior para que ele possa realmente se sentir melhor. Associado ao antiespasmódico, a gente tem as opções para diarreia, como você disse, sintomaticamente, por exemplo, a loperamida, que é a nossa base, mas temos outras opções, às vezes o paciente, mesmo com diarreia, um pouquinho de fibra, às vezes ajuda, com muito cuidado por causa da distensão, nesses casos de intestino irritável, de piorar, poder piorar os gases. Temos a opção da aldozetrona, que tem mostrado resultados interessantes. Temos a opção dos antidepressivos, no caso da diarreia, especialmente os tricíclicos. Não temos os serotoninérgicos que podem eventualmente ser usados e são indicados, mas não temos no Brasil. E no outro braço, para constipação, o antiespasmódico associado a fibras, mais uma vez salientando a possibilidade de piorar os gases, então com bastante cuidado, os laxativos osmóticos, os outros tipos de laxativos em casos muito específicos ou que não melhora com esses laxativos mais fisiológicos, e além desses, obviamente, os antidepressivos em geral não tricíclicos por causa da constipação. Associamos outros, depende muito do sintoma principal, se há dor, se há constipação, o que que a gente pode fazer. Lembrar da possibilidade desse paciente ter associadamente uma outra sintomatologia, que é a defecação discinética. Então, algumas vezes, a gente na anamnese, o paciente fica muitas horas pela manhã no vaso, ele faz muito esforço. Pensamos, então, às vezes, na defecação de saída, uma manometria pode nos ajudar. Nesses casos, o biofeedback ajuda. Isso na constipação funcional, idiopática crônica, é fundamental. Na síndrome do intestino irritável com constipação, nos casos mais refratários, como o Ricardo salientou. Por exemplo, nós temos a procaloprida no Brasil, mas lembrando que ela não alivia a dor, então nós teríamos que associá-la também a um antiespasmódico. Então, numa constipação mais importante, mais grave, mais refratária, a gente tem a opção da procaloprida hoje, mas ela deve ser associada ao antiespasmódico. Então, nesse momento, no Brasil, não temos uma medicação chamada monoterapia, que trataria a dor, a constipação ou a dor e a diarreia. E os grandes desafios ficam na forma mista, né, Auro? Como você salientou, que às vezes a gente tem que fazer com o paciente ele entender como ele faria essa mescla, dependendo dos sintomas, como que a gente, às vezes, dá uma dose bem baixinha de tricíclico, enfim, é individualizado. Infelizmente, a receita não é para todo mundo, ela é muito para cada um dos nossos pacientes, mas a base para o tratamento, sem dúvida alguma, é o que nós comentamos, o que o Ricardo falou e o que você salientou também, Aura. E o que nós temos de probióticos hoje, em termos de evidência na intestino irritável? Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro, a E o papel da microbiota cada vez refrigerante mais também, é né, Maria do Carmo? considerada fundamental na síndrome do intestino irritável, na fisiopatologia, na maioria das doenças que nós trabalhamos, mas especialmente nas doenças funcionais intestinais, intestino irritável, e com isso há um desejo enorme da gente modular essa microbiota da melhor forma possível. Existem algumas cepas que é, 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 se mostram favoráveis na melhora dos sintomas, seja da diarreia para um grupo, da constipação para outro, dos gases para outro e da dor para outro. Então, nós temos algumas cepas de lactobacilos e bifidobactéria associados ou de forma isolada que se mostraram favoráveis à evolução da síndrome, associada muitas vezes aos outros medicamentos também, mas não temos ainda uma cepa, por exemplo, para tratar todos os sintomas. Então, nós teríamos que escolher, no caso de constipação, geralmente bifidobactério, no caso de diarreia, mais lactobacilos. É diferente quando a gente vai estudar, por exemplo, probiótico para diarreia aguda, para diarreia crônica. Então, o probiótico chegou um momento que ele é extremamente cepa dependente. Então, hoje eu considero mais difícil prescrever probiótico do que antibiótico. A gente tem que conhecer muito bem a cepa, porque senão a gente vai estar dando placebo, queimando uma opção que é fundamental, que é a modulação da microbiota, mas
sabendo escolher de fato a cepa específica para cada um dos subgrupos da síndrome do intestino irritável. Geralmente vai entrar associado a outras medicações, sejam elas para dor, os antiespasmódicos, os antidiarreicos, os laxantes ou mesmo com os antidepressivos. E existem ainda os psicobióticos, que são algumas cepas probióticas que têm ação no eixo cérebro-intestino. Então, se mostraram favoráveis na melhora do humor, na melhora do sono em alguns pacientes, isso em animais de experimentação, melhora da irritabilidade, por exemplo, em ratinhos em laboratório. Então, tudo isso fazendo com que os psicobióticos, seja na gastroenterologia, seja na psiconeurologia, eles têm sido utilizados para depressões leves, para quadros de ansiedade, mas obviamente também ainda associados às medicações clássicas. Ricardo, quando que você indicaria nos casos refratários terapia cognitivo-comportamental? Quais seriam os critérios para você encaminhar para terapia cognitivo-comportamental? Então, eu acho que talvez essa seja, Áureo, uma das coisas mais interessantes que eu acredito que vai sair no Roma 5, que é atualmente nós tratamos baseado nos sintomas, né? Então, é sintoma dor, sintoma diarreia, sintoma constipação, e eu acho que deve haver uma evolução pelo conhecimento da fisiopatologia para que a gente comece a avaliar um pouco o papel da permeabilidade intestinal nos sintomas. Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa com estresse, um estresse crônico especificamente, não é qualquer tipo de estresse, mas ele ativa lá, faz do que, em última instância, você libere substâncias que acabam ativando, por exemplo, mastócito e outras células inflamatórias do intestino, que aumentam a permeabilidade intestinal. Como a Maria do Carmo falou, esses testes ainda não estão disponíveis na prática clínica, mas eles já têm sido usados como o teste do manitol, por exemplo, até avaliação de permeabilidade com biópsias. E a gente vê que o estresse interfere na permeabilidade intestinal, do mesmo jeito como a ausência de fibras também compromete a permeabilidade intestinal, do mesmo jeito como a microbiota vai interferir um pouco nessa permeabilidade. Então, eu tenho a impressão de que para você fazer terapia cognitiva comportamental que tem uma ótima resposta, geralmente são aqueles pacientes que, de alguma forma, eles acabam tendo alguma influência nesse tipo de estresse no desencadeamento dos sintomas. Eu trabalharia um pouquinho mais dieta, por exemplo, inclusive alguns antagonistas do receptor 1 da histamina vêm sendo discutidos como se você tivesse uma reação alérgica um pouco para, né? Um processo inflamatório alérgico, e tem algumas respostas, especialmente dispepsia funcional. Então, são coisas novas que vão sempre trabalhar nesse sentido. Eu tenho a impressão que nós vamos sair desse conceito de resistência como sendo uma doença única, mas tentar ver exatamente em que segmento que esse paciente se encaixa. Eu acho que terapia cognitiva comportamental, que a gente fala bastante, que a gente lê bastante, que tem ótimo resultado, talvez a gente ainda não tenha profissionais treinados especificamente para esse tipo de doença funcional. A gente até tem tentado aqui no Rio de Janeiro, tentado algum profissional dessa área que trabalha com TCC, que realmente vá trabalhar um pouco mais com doença funcional, porque quando você vê os resultados que são interessantes, o comentário é assim, tem que ser uma pessoa especializada nesse segmento. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que quando existe uma influência do estresse, ou a pessoa tem uma característica mais de ansiedade, de angústia, de depressão, eu acho que essas pessoas possivelmente vão se beneficiar mais da TCC do que talvez um outro paciente que tenha uma relação mais com a alimentação. Esse talvez a gente fique mais pelos FODMAPs, algum tipo de restrição, ou mesmo algum tipo de substância, como essa antagonistas do receptor 1 da histamina, que melhorem um pouco a percepção do que está acontecendo no tubo digestivo. Nós estamos chegando ao final do nosso videocast. Eu gostaria de cumprimentá-los pela excelência das exposições
e pediria a vocês que deixassem uma mensagem prática para os colegas que lidam no dia a dia com a síndrome do intestino irritável. Áureo, eu mais uma vez agradeço, é um tema que a gente empolga muito, né? Fala às vezes mais do que seria necessário por causa do entusiasmo que nos causa o tema. Mas a mensagem que eu deixo para os colegas é, de fato, de pensar em síndrome do intestino irritável de maneira positiva, diagnóstico de inclusão. Isso depende de uma boa história clínica, um exame físico cuidadoso, a relação médico-paciente que a gente estabelece com o paciente é determinante na evolução desse paciente, acreditar que ele tem uma doença, cada vez mais a gente vai saber disso, né? Deixando esse termo talvez funcional a partir do ano que vem. Então, as novidades virão, a gente tem que acompanhar para cuidar cada vez mais do nosso paciente da melhor forma, para que ele tenha um alívio e, se possível, uma resolução da melhor forma dos seus sintomas. Concordo também, Auro, agradeço aí o convite. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante é o que a Maria do Carmo comentou, porque o paciente vem angustiado, às vezes com uma quantidade grande de exames, e ele não resolve, ele acha que ele pode ter câncer, a pergunta às vezes no final, depois de você falar muito, então quer dizer que eu não tenho câncer, quer dizer, às vezes a angústia dele é maior, e eu acho que o nosso papel de conseguir ouvir esse paciente. Eu sei que a gente está um pouco na contramão dos tempos de hoje, das consultas um pouco mais rápidas, e tal, mas é importante você primeiro ouvir, ele entender que você conseguiu prestar atenção na história dele, você valorizou, você olhou aqueles exames que você já sabe que são normais para ele entender que aquilo ali não tem nada, você tranquilizá-lo que não precisa fazer exames e que você explica para ele o que é a patologia. A partir dali, você diz, ó, vamos juntos aí numa escalada. Eu vou te dar algumas medicações. Se isso daqui não der certo, isso é como uma escada. A gente vai para o segundo degrau. Então, você fez o antiespasmódico, não melhorou, você vai lá para os neuromoduladores, explicar quando fizer os neuromoduladores, por exemplo, que aquilo não é um antidepressivo, que ele não é um neurótico, que o problema dele não é psicossomático, que é um termo errado para esse tipo de doenças de interação cérebro-intestino. Eu acho que, nesse momento, o importante é que você esteja participando de videocasts como esse, você veja as novidades que tenham do ponto de vista, que estão surgindo e que certamente surgirão muito ao longo do ano que vem, para a gente poder ajudar nas medicações, mas sem esse primeiro passo, eu acho que o resto acaba tendo menos valor. Eu gostaria de reforçar o compromisso da Federação Brasileira de Gastroenterologia em levar para os nossos associados a educação de qualidade. Agradeço muito, obrigado, doutora Maria do Carmo, doutor Ricardo Alvariz. Foi um bate-papo riquíssimo e com informações fundamentais para a prática clínica. Esse foi mais um episódio do Gastro em Foco, videocast oficial da FBG. Todos os episódios anteriores seguem disponíveis no site e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos.